O que eu vou mostrar para vocês agora são os campos de texto, que é como você pode estar digitando coisas, né? Tipo, um e-mail, senha, coisa do tipo. Aí, o que eu vou fazer é o mesmo esquema. Eu vou criar outro arquivo e vou botar text field.dart. Criei um arquivo textfield.dart e vou importar também nesse novo arquivo o material. Exportar o material, né, que a gente precisa. E para esses campos de texto, por padrão tem que ser stateful, nunca pode ser stateless. Sempre tem que ser stateful. Então aqui eu vou botar text field em 9, porque text field também eu acho que é uma palavra reservada e não pode. Aí eu vou alterar lá na main para inicializar nela, nessa nova tela, vou importar e vou voltar aqui. Aí para um text field, para criar um text field eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou centralizar, center, e eu vou botar como filho um form. O text field, para você meio que ter o controle dele, para você saber, por exemplo, se ele foi digitado, essas coisas, se ele sabe se aquele texto, se aquele campo de texto está válido, se ele está válido, você precisa definir um form para ele e botar o campo de texto como filho dele. No caso aqui vai ser um column. Vou definir uma coluna porque eu quero botar um campo de texto e um botão embaixo para a gente ver o funcionamento desse campo de texto, de algumas funcionalidades dele. Então, como eu defini esse column como filha do form, tudo que tiver dentro da column aqui, todos os campos de texto, vão depender meio que desse form para ser validado. Aí, para eu validar esse form, eu usar esse form de forma, como é que eu posso dizer? De forma correta, né? Eu preciso definir uma chave para ele. Essa chave, ela tem que ter tem que ser uma variável de um formato, tem que ser uma variável do tipo, tem que ser uma variável do tipo global key. Então, a gente define aqui em cima um global key, aí a gente bota só form key igual global key, pronto. Só que para melhorar o código, eu preciso tipar essa global key no caso, que no caso é do form state. Ela precisa ser de um tipo form state, para meio que vamos dizer assim, que o código entenda que é de um form state e ele possa renderizar mais rápido, alguma coisa do tipo. Então ajuda muito você tipar as coisas aqui no Flutter. Não é form field, não. Pronto. Aí você só joga essa variável que você criou lá para a chave e pronto. Agora a gente vai colocar nessa coluna aqui um campo de texto, de fato. E todos esses filhos, todos esses campos de texto forem filhos, a gente vai poder usar esse form aqui, essa chave aqui, para validar esse campo, no caso. Então, para eu criar um campo de texto, eu tenho que botar um text form field. Quando eu dou um enter, ou quando eu salvo, vocês vão ver esse campo de texto centralizado.
Acho que ele não vai estar centralizado porque a gente botou essa coluna bem aqui, mas a gente pode centralizar os elementos da coluna. Como, oh meu Deus, de novo aqui eu vou precisar daquele material como ancestral. Espera carregar um pouco. Ah, carregou aqui, ó. Tá bem lá em cima. Eu vou só centralizar ele pra ficar bem no centro, pra ficar mais fácil de ver. Aí para centralizar ele, eu venho na coluna. Como a coluna, como a coluna ela vai ocupar a tela inteira, nesse caso ela vai ocupar a tela inteira, por isso que ela não está centralizada, por causa do concenter, né? Ela vai centralizar agora quando eu centralizar os elementos da coluna. Aí agora esse campo de texto vai ficar centralizado aqui, ó. Não sei se está dando para ver, mas tem ele aqui centralizado. Como ele está ocupando toda a linha, né? O que eu posso fazer é colocar ele dentro de um container e definir a largura desse container. Aí eu posso limitar o tamanho do... Vou botar 300. Aí eu posso limitar o tamanho desse campo de texto. Aqui, ó. Agora ele está só esse tamanhozinho aqui, ó. Eu vou... Cadê o container? Eu botei um container aqui. Aí o que eu vou fazer agora é colocar um botão logo para deixar salvo aqui. Como a gente tinha definido um botão naquela outra parte, eu vou só copiar aquele botão e colar aqui dentro. Talvez fique um pouco confuso porque esse botão tem um monte de coisa já, mas calma. Eu só vou copiar lá e colar aqui, deixar aqui já para colors.black. Vou alterar aqui porque lá a gente tinha definido como variável e aqui não vai ser mais uma variável. E aqui eu também eu vou apagar isso, deixar vazio. E o onHover eu vou tirar. E aqui na cor do botão também estava uma variável, eu vou botar colors.orange como estava de início. Aí agora vai ter o quê? Um campo de texto em cima e um botão embaixo. Aquele botão que a gente tinha definido antes. Aqui, ó. Só que eles estão muito juntos, né? Então o que eu posso fazer para separar é botar entre o campo de texto e o botão um container de altura 25. Agora vai ter que ter um espaço em branco de tamanho 25. Pronto. Aí aqui eu posso digitar aqui, né? Aí nesse container, nesse campo de texto, eu vou definir meio que um campo de texto padrão para um campo de senha. Porque de senha eu posso aplicar vários estilos, usar vários elementos que em outro campo de texto eu não poderia. Aí no campo... Deixa eu ver minha colinha aqui para não demorar muito. No Textform, no campo de texto, eu posso colocar uma decoração nele, igual no container. Só que aqui no caso não é mais Box Decoration, é Input Decoration. E eu vou colocar para ele ser aquele campo de texto que tem umas bordas. Para eu definir isso, eu só venho em Border, Outline Border e boto aqui constante. Espera aí. Acho que isso foi mensagem, não. Oi. Alguém falou alguma coisa?
Mas você escutaram isso? Não. Ah, isso é uma mensagem do Telegram, pô. Pera, mensagem do Telegram. Sim, ó. Eu botei essas bordas aqui no nosso Tech Form Field, que vocês estão vendo aqui, ó. Não tá mais só uma ali embaixo, agora tá mais bonitinho assim. Quer dizer, bonitinho não, né? Não sei, depende do gosto. Eu gosto assim. Aí, além disso, eu vou colocar outra decoração nele, que é... Não vou enfeitar muito não. Naqueles campos de texto de senha, tem aquele iconezinho de olhinho, né? Que você pode definir se você... Não, pera, antes disso, é mais fácil eu... Como ele é um campo de senha, não pode estar mostrando a senha assim, né? Geralmente fica uma bolinha. Então, para eu definir que ele vai ser aquela bolinha meio que ocultando o texto, no Text Form Field tem uma propriedade que é Obscure Text, eu só preciso definir ela como true. Por padrão ela vem false, eu só preciso definir ela como true, que agora fica aquela bolinha, né? Tá ocultando o texto. Aí eu vou colocar agora aquele iconezinho que fica na direita, um olhinho, né? Para mostrar o texto ou esconder. No campo de texto, para eu colocar esse ícone na parte direita do campo, tem uma propriedade padrão já, que é o suffix icon. Aí eu defino o ícone aqui. No caso, eu vou botar um icon button. Eu poderia colocar só um ícone, mas só que como eu preciso clicar nesse ícone para acontecer uma ação, né? Então eu botei um icon button. O icon button, ele tem a propriedade de onPressed, que é quando eu clicar no ícone acontece alguma coisa. E tem a outra propriedade que é o próprio ícone. Aí para eu definir o próprio ícone, eu tenho que vir aqui, icons, ponto. Aí, naquela import material que a gente importou lá em cima, ele tem vários ícones já padrão. Um deles é o eye, removed eye, que é justamente aquele olhinho lá que a gente quer. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. É, esse aqui. Aqui, ó. O olhinho aqui, ó, e a gente consegue clicar. Aqui eu vou definir uma constante para remover essa coisa. Aí na hora que eu clicar nesse olhinho, o que eu quero que aconteça é que o texto não fique mais obscuro. Ele fique visível, né? Então, o que eu preciso fazer é que na hora que eu clicar nele, nesse parâmetro aqui de onPressed, eu altere a propriedade de Obscure Text que a gente definiu aqui em cima. Então, para isso, é o mesmo esquema do botão que a gente tinha feito. Eu venho aqui em cima e defino uma variável do tipo bool. Ó, pode ser qualquer nome, né? Mas eu vou botar obscure text e defino como false, quer dizer, true. Porque por padrão, numa senha, ele está obscuro o texto. Aí eu venho aqui naquele propriedade lá do text form field, obscure text, e boto aquela variável lá. Pronto. Aí agora na hora que eu clicar nesse olho, eu quero que chame o setState de novo, passando aquele obscure text como aqui, ó. Agora o que eu estou fazendo aqui é um pouco diferente de lá porque eu usei outra estratégia. O que está fazendo aqui é o seguinte, eu estou definindo obscure text como o contrário do que ele é atualmente. Porque essa exclamação aqui, ela nega. Como ele é um boolean, ele vai negar. Então, se esse obscure text for true, aqui o que ela vai estar passando é falso. Então, meio que vai trocar o que ele era antes, tá ligado? Então, ó, eu consigo fazer isso. Ó. Clico. Quando eu clico aqui, ele altera lá automaticamente. Então, isso está funcionando, como vocês estão vendo. Só que, para melhorar ainda mais, o que eu quero é alterar esse ícone. Porque, geralmente, quando você clica aqui e troca aqui, esse ícone fica é trocado por um ícone com o olhinho riscado. Como se ele não tivesse vendo, não tivesse visível. Aí o que eu vou fazer é a mesma coisa. Como eu quero alterar só esse ícone, eu vou definir
Não, eu tava pensando em fazer outra coisa, mas é melhor assim, ó. Como essa propriedade obscure-teste já está definindo se ele está obscuro ou não, eu não vou precisar criar outra variável. Então, o que eu vou fazer aqui é definir uma função, eu posso definir uma função ternária aqui no ícone. Aí, tipo, se esse obscure-text for true, eu vou só fazendo aqui e depois eu explico para vocês o que ele está falando. Ah, não pode ser um valor constante. Pronto. Aqui o ícone é visibility, deixa eu ver também. Visibility off. Pronto. Como esse obscure text ele já está definindo se o texto está obscuro ou não, eu posso usar ele para alterar o ícone também. Se ele for true, era para estar alterando. Deixa eu ver. Se ele for true, ele vem para esse ícone. Porque assim, numa função ternária, quando você faz ela, quando ele for true, ele retorna essa primeira opção aqui. Quando ele for false, ele retorna essa segunda opção aqui. Aí ela é definida desse jeito aqui, com um boolean, uma interrogação e o que ele vai retornar se for true e depois dois pontos, o que ele vai retornar se for false. Só que agora era para ele estar trocando isso. Deixa eu ver na minha cola, né? Eu acho que ele está só me implicando mesmo. Eu vou dar um hot reload aqui e testar de novo. Tá falando? Pá, bichinho foda. Sim, aí ó. Na hora que eu clico, ele deixa o texto obscuro e altera o ícone. Ó, tá vendo? Facinho. Aí, bom, aí essa parte aqui já tá certo, né? O que a gente tem que fazer agora é fazer meio que uma validação nesse campo. Por exemplo, no text form field vai ter uma propriedade que é validator. Uma propriedade que é validator e ela recebe um value, recebe um texto, que é justamente esse texto que está sendo digitado aqui. Aí a gente tem que validar esse texto. Aí essa regra aqui de validação é definida por você. O que eu vou fazer aqui é só definir se esse texto, ponto, length, que é o tamanho do texto, ele for menor que 6, quero que retorne senha muito curta. Não sei se é assim que é utilizado, mas bom. Por exemplo, se eu colocar um texto aqui menor que 6 caracteres e clicar no botão, vai aparecer essa mensagem de erro aqui no text form field, no campo de texto, no caso. Ele está dando esse erro aqui, ó, porque ele fala que a propriedade length do tamanho não pode ser invocada porque o recebedor pode ser nulo. Isso aqui é uma das atualizações do Flutter, que é o no safety, que é para garantir que é meio que na linha de comando ele já indique quando uma coisa pode dar errado. Aqui ele está dizendo que pode dar errado porque o texto pode ser nulo, mas a gente garante que ele nunca vai ser nulo colocando essa exclamação aqui depois do texto. Isso aqui é a sintaxe do Flutter, do Dart, então não tem muito o que explicar. Para você definir que uma coisa nunca vai ser nula, só você colocar isso aqui. Pronto. Agora, toda vez que o campo for menor do que 6, ele vai aparecer um warning. Não está funcionando agora, porque a gente tem que aplicar isso ainda. Agora, voltando lá para o botão, na hora do untap, é que a gente tem que verificar isso. Vocês lembram que eu falei do form, que a gente define lá em cima? Ele que vai validar o campo de texto. Aquela chave, no caso. Aquela chave que a gente definiu para ele que vai validar o campo de texto. Então, quando a gente clica, a gente tem que verificar se ele está válido. Aí a gente bota if
Aí bota o form key, que era o nome dele, que era a variável, que é a variável no caso, current state.validate. Aí aqui, return, que é para não acontecer nada. Esse return em branco aqui, que é só para retornar, para não acontecer nada. Aí aqui a gente pode botar um print. Eu vou deixar aqui para me explicar a navegação, como já está chegando 5 horas, já para explicar a validação de, ou navegação de tela já seguido daqui. Bom, aí aqui, ó. Ah, ele tá dando esse erro aqui por o mesmo motivo daquele outro lá, que ele tá dizendo que pode ser nulo, mas a gente tem que garantir que nunca vai ser nulo. Pronto. Aí, ó, na hora que eu clico, bota um campo de texto, tamanho 6, nada acontece, né? Porque a gente não definiu nada aqui. Só que quando eu boto um menos que 6, aparece essa mensagem de erro, tá vendo? Porque ele tá verificando aqui, ó. Porque ele entendeu que não está válido, aí ele veio para cá. Aí ele apareceu aquela mensagem lá de quando dá erro. Deixa eu ver o que mais eu tenho colocado aqui. Pronto. Aí aqui é o seguinte, como a gente botou esse validator aqui no campo, que ele tem que ser, se for menor que 6, retorna isso. Então, quando for menor que 6, vai retornar isso. Agora, quando a gente aumenta, ele não retorna mais. A gente está clicando aqui e não está retornando. Agora, o que eu vou fazer é que, para na hora que eu clicar aqui, se esse campo for válido, a gente navegar para outra tela. Essa outra tela vai ser... Eu vou colocar essa tela aqui do button, aquele botão que a gente tinha criado antes, para navegar para ela. Porque o que a gente definiu ali, a gente tem só um botão, mas na verdade ele é uma tela inteira. Então, na hora que eu clicar nesse botão e esse campo de texto for válido, eu vou mudar para aquela outra tela. Aqui no Flutter, a navegação de telas, você pode colocar, ela é definida como, para você chamar, no caso, é um navigator, navigator.ofContext, porque assim, ó, eu tenho que passar o contexto, que é o contexto onde eu estou, para eu poder navegar para outra. Então, toda vez que eu for navegar para outra tela, eu tenho que ter um contexto atual. Então, navigator.ofContext, que é o contexto é essa tela aqui que eu estou agora, .push, porque assim, ó, eu não sei se vocês sabem, mas em estrutura de dados tem eu não vou lembrar agora como é que é definido, mas tem tipo filas e pilhas, tá ligado? Pilhas é aquele negócio que tipo você insere uma coisa em cima da outra. Geralmente o nome disso é push. O nome que se dá para isso é push, de tipo você inserindo é chamado de push. Aqui no Flutter as telas funcionam da seguinte forma: é justamente como uma pilha. É como uma pilha. Por exemplo, eu estou nessa tela aqui. Quando eu for navegar para outra tela, a próxima tela vai ficar sobre ela, que é o que vai ser mostrado para mim. Então, se eu dar um push para a próxima tela, vai ficar sobre ela. Então, o que eu vou estar vendo é aquela tela de cima, sempre em cima da pilha. Só que quando eu estou na pilha de cima e eu der um pop, o pop é justamente para remover a tela da pilha. Então, eu vou remover aquela tela da pilha e voltar para a tela anterior que eu estava. Então, as telas aqui funcionam como se fosse uma pilha. Quando eu vou empilhando, eu vou vendo a que está mais em cima. No momento, a que está mais em cima é essa daqui, porque a gente definiu lá na main como ela. Só que no momento que eu dar um push para outra tela, a próxima tela vai ficar em cima. Então, eu vou estar vendo ela. Então, eu estou dando um push em outra tela. Só que aqui, eu tenho que dar um navigator.ofContext.push. Para eu dar um push, eu tenho que definir para onde é que eu vou. Eu tenho que definir uma rota para onde eu estou indo. Aí eu tenho que definir um material, route. Aí um método build, que vai ter um context e retorna a próxima tela. Oi. Opa, oi Matheus, eu vou dizer que eu já tô saindo, mas valeuzão aí pela apresentação. E eu queria te dar
eu queria, tipo, te dar um conselho, sei lá, não sei se vale a pena, que é o seguinte. Próxima apresentação que você fizer, que tal você, tipo, deixar o site pronto e lá na hora, tipo, você ir mostrando pra gente, ó, isso aqui eu criei usando isso aqui e eu posso mudar isso aqui. Eu acho, eu tô chutando, porque eu também nunca fiz apresentação desse tipo. Vai ficar mais objetivo a apresentação. Fora isso, valeuzão. Eu gostei bastante da parte que você mostrou pra gente como é que cria o olhinho, o Red Eye, como definição, não. Aham. Sim, esse método, Júlia, eu entendo que ele é mais rápido, só que esse jeito que eu fiz foi justamente para eu estar fazendo na hora e vocês tenham a dúvida na hora, tá ligado? Aí qualquer coisa me perguntava. Mas só que esse método aí que tu tá falando, realmente ele é mais prático. Só que o problema do Flutter é porque na hora que você tem um código feito, fica muita coisa na tela. Muito código, tá ligado? Aí eu fiquei com medo de meio que assustar vocês. Você está vendo um monte de texto e não tá entendendo nada, tá ligado? Realmente pode assustar. Aí eu preferi fazer assim, na hora, pra tipo, meio que não assustar, tem que deixar vocês entenderem o que tá acontecendo, porque que tá grande, tá ligado? Mas sim, eu tô ligado nessa coisa aí. Eu posso fazer das próximas vezes, assim, pra ver se fica melhor. Aí, tipo, aqui eu fiz assim, na outra eu faço desse jeito que tu falou. Aí a gente vê qual é o melhor, tá ligado? Tranquilo, mas ó, vai de você. Como eu falei, eu não tenho experiência em ficar dando aula, capacitação. Não, eu também não. Então, se tu tá falando isso, tu é que tem que me dizer o que tá bom ou não, tá ligado? Porque pra mim, como eu entendo já de Flutter, tudo isso aqui pra mim é trivial. Eu não consigo ver dúvida em nada. Mas só que pra vocês é que eu não sei qual é o nível de vocês, tá ligado? Então, se Ah, tiver um feedback sério, assim, é muito bom, tá ligado? entendi. Bom, mas assim, você ter colocado o tópico ali do lado que a gente ia trabalhar foi uma ótima ideia, porque assim você não fica perdido. Então, eu entendo. Mas, valeuzão, eu vou sair agora. Tchau, os dois. Beleza. Valeu. Falou. Sim. Aí, voltando aqui, como eu falei lá, né, a questão da pilha, de você estar empilhando as telas, quando eu der um material page route, quer dizer, quando eu der um push, eu tenho que definir para onde que eu quero ir. Para eu definir onde eu quero ir, por padrão, eu tenho que definir isso aqui, que é um material page route. Aí ele recebe um método build, e nesse build, se você ver aqui, ele precisa, ele precisa de uma função que tenha um contexto, que tenha um build context, e depois retornar a própria tela. Como eu defini aqui, uma função que eu vou tirar esse arrow function aqui, porque às vezes pode atrapalhar quem não entende. Tá? Vou botar normal aqui assim. Aí, ó, eu vou retornar agora a tela para onde eu quero ir, que era aquela tela button lá que a gente tinha definido antes. Eu vou só copiar aqui o nome dela para não digitar de novo. E pronto. Aí eu preciso importar a tela aqui para eles reconhecerem. Pronto. Espera carregar. Pronto. Aí agora, se o campo de texto for válido, ele vai navegar para outra tela. Tela do botão. 2, 3, 4, 5. Ah, meu Deus, espera, eu já sei o que foi. Essa regra aqui tá errada, né? Não era para ser assim. Era para ser assim. No caso, se ele não for válido, ele não vai acontecer nada, né? Aqui é só para ver. Aqui ele verifica que ele tá válido, no caso. Só que se ele não for válido, por exemplo, vai retornar se ele está válido ou não. Aí no caso aqui, se ele não tiver válido, se tiver menos de 6 caracteres aqui, ele vai retornar false, porque ele não está válido. Só que eu quero que ele entre aqui, então eu tenho que pegar o contrário dele. Então eu tenho que botar uma exclamação aqui, negando isso. Aí agora, aparece lá e eu não venho para a navegação. Só que quando eu botar 5, 6, ele vai ele troca de tela e coloca a outra tela que a gente tinha definido antes. Só que como tá igual, fica meio bugado. Então, eu vou mudar a cor disso aqui só para vocês verem.
tá mudando. Pronto. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, clica e muda para outra tela. O que eu vou fazer agora é para na hora que eu clicar aqui, ele retornar para a tela que eu tava. Eu vou alterar o código que a gente tinha feito antes. Porque o que ele tá fazendo aqui é só mudando a cor do botão. Mas eu vou botar para na hora que clicar, ele retornar para outra tela. Voltando lá naquela classe que a gente tinha definido, no método onTap, eu vou apagar o que a gente tinha feito do setState e vou botar para ele voltar. Como eu falei que as telas são empilhadas, para eu remover uma tela que está no topo, eu tenho que dar um pop nela. Então é a mesma coisa, eu vou aqui, ó, navigator.pop context. Ou seja, ele só vai dar um pop no context. Ele só vai dar um pop na tela atual que ele está. Porque esse context é definido na tela atual que você está, no caso. Então ele vai dar um pop na próxima tela que a gente navegar para ela. Aqui, pá, vamos testar de novo. Aqui, pá, deu erro. Quando eu boto 5, 6, eu vou navegar para outra tela. Então, quando eu clico de novo, ele volta para cá, porque eu estou dando um pop na outra tela. Aqui, ó. Só que, como vocês podem perceber, ele está voltando e permanece isso aqui. Por quê? Porque ele só está removendo a tela de cima e a de baixo permanece igualzinho como estava antes. Bom, pessoal, na capacitação, quando chegou nessa parte aqui de explicar do pop e tal, eu quis mostrar uma forma de eu dar um pop, só que apagar o texto que estava aqui antes, por exemplo. Aqui eu botei uma senha, aí eu entrei, na hora que eu apertei no botão voltar, ficou aqui salva a senha. É mais comum assim na maioria dos aplicativos, mas só que às vezes você pode necessitar, na hora que eu voltar para uma tela, as informações anteriores tenham sido apagadas, tipo, meio que zerar tudo de novo. Então, para isso, eu vou precisar apagar esse código, essa linha de código que a gente tinha feito do pop e adicionar essa aqui. O que ela vai fazer? Ela vai dar um push, só que ela vai remover as rotas anteriores. Então, no push, ele vai colocar a tela sobre a outra tela, sobre a tela anterior que você estava. Então, vai fazer uma pilha de telas. Quando eu dou um push e removo, eu dou um push, coloco uma tela, coloco essa nova tela em cima, só que todas as telas de baixo são removidas. Então, não tem um problema eu dar um push assim, porque vai continuar só uma tela. Não vai encher de tela, porque se eu der um push normal, vai colocar a tela sobre tela, aí vai encher de tela na pilha. Isso é ruim. Então, se eu der um push e remover as outras, é basicamente como se eu estivesse dando um pop, porque eu estou colocando, mas eu estou removendo as outras, então vai ficar só aquela de cima e não vai encher a pilha de telas, vamos dizer assim. Eu vou só salvar aqui e vou dar um restart na aplicação. Aí eu venho, coloco a senha, 2, 3, 4, 5, 6 e eu entro. Quando eu clico no botão que ele vai dar o pop, ele apaga as informações anteriores. Justamente porque ele removeu, quando eu dei o pop, ele removeu aquela tela de baixo que eu tinha dado um push antes. Aí essa é uma abordagem, né, para você, caso você necessite de você querer dar um pop, só que remover dar um pop, só que apagar as informações que você já tinha escrito.